Salve, salve família vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos para as notícias do Vascão de hoje, né? Ramon Menezes pode fazer alterações aí no time titular, reforços contratados podem entrar aí no time, hein, pessoal? Vamos falar disso. Vamos falar também do Bruno César, hein, que está em fase de recuperação da Covid-19, e também vamos falar aí dos elogios do nosso treinador Ramon no argentino Martín Benítez, que está destruindo com a camisa do Vasco, hein, pessoal? E o Vasco também segue aí monitorando o mercado para se reforçar ainda para o Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 100 mil inscritos. Vamos tentar chegar no próximo domingo lá a 100 mil inscritos. Quem sabe, né? No jogo contra o Grêmio, o Vascão vencer, o nosso canal chegar a 100 mil inscritos. Seria muito bom mesmo. Se inscreve aí se você é novo, está me assistindo pela primeira vez. Se você já conhece aqui o nosso canal, compartilha com a sua galera aí pra gente chegar, falta muito pouco mesmo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Pessoal, se recuperando aí do Covid-19, o Bruno César poderá voltar aos treinos aí do Vasco na próxima quinta-feira. O jogador que foi afastado devido a ter contraído o vírus, né, pessoal? Ele foi o único infectado no Vasco desde a volta aí do futebol, quando o Vasco teve aí mais de 19 atletas infectados pelo Covid-19. E o Bruno César foi o único que se contaminou aí nesses últimos dias. O Vasco faz os testes de Covid-19 diariamente nos atletas e também aí antes das partidas, né? E o Bruno César foi o único. E provavelmente ele já está bem recuperado, né? E tanto que já vai voltar a treinar na próxima quinta-feira. A gente deseja sorte ao Bruno César, que inclusive seria titular do Vasco na estreia contra o Sport. O jogador descobriu que estava com Covid uns dias antes da partida contra o Sport e foi afastado do elenco. Bruno César que ganhou uma nova chance no Vasco, né, pessoal? Ele estava afastado aí desde o início da temporada, que a própria diretoria do Vasco afastou ele. Na época o Abel Braga talvez teria concordado com isso, tanto que nem insistiu em manter o atleta no elenco. E veio o Ramon Menezes, o jogador entrou num acordo com o Vasco, renovou o seu contrato com o Vasco até 2022, reduziu o seu salário aí em mais de 100 mil reais para permanecer no Vasco, ganhou a nova chance, vinha jogando bem aí nos jogos treinos. Teve um jogo treino que o Bruno César foi o craque da partida, eu só esqueci qual adversário, mas ele jogou muita bola mesmo entrando no segundo tempo. Estava pronto aí para estrear com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas a gente deseja uma boa recuperação para o jogador, porque ele volte e ajude o nosso clube, né? Porque parece que ele está sendo um novo Bruno César, não aquele Bruno César do ano passado, aquela íngua, né, que a gente via, jogador péssimo mesmo, jogando com a camisa do Vasco. E esse ano, pelo que ele tem mostrado aí, parece que ele está disposto sim a jogar muito bem com a nossa camisa, porque só o Vasco tende a ganhar. A gente está vivendo uma fase muito boa e todo reforço, todo jogador que está com motivação é bem-vindo no nosso clube. Falar em motivação, falar em bom jogador, o Ramon Menezes elogiou demais aí o Martín Benítez. Segundo o Ramon Menezes, o jogador está muito bem fisicamente, está evoluindo muito com a camisa do Vasco. A gente nota isso nas partidas, né? Todas as bolas, quando o Vasco vai para o ataque, passam pelos pés do Martín Benítez. É isso que é a função de um camisa 10, né, pessoal? A gente sofria demais sem um camisa 10 na temporada passada. O Vasco teve que jogar com aquele esquema com 3 volantes, né? O Marco Júnior era o jogador mais adiantado do Vasco, quem tinha que talvez fazer um pouco mais a criação, né? E o Vasco conseguiu aí trazer o Martín Benítez para essa temporada e o argentino vai ajudar muito mesmo aí o nosso time. A gente já vê uma grande evolução do atleta nos primeiros jogos dele, que ele vestiu a camisa do Vasco, para agora, né? Até por causa da adaptação, passar a conhecer melhor os atletas, entrosamento, tudo isso leva um certo tempo. E o Martín Benítez foi meio que beneficiado aí por conta da pandemia, né? Quando o Vasco voltou, teve um tempo muito bom aí para treinar e o jogador deve ter se entrosado mais ainda com os atletas e tá jogando muito bem com a camisa do Vasco. No jogo contra o Sport ele destruiu, no último jogo também contra o São Paulo foi muito bem. Com certeza os dois argentinos do Vasco, né, o Germancano e também o Martín Benítez, vão ser aí um dos caras da nossa equipe nessa temporada, que a gente tá sonhando coisa grande, hein? E com certeza o Martín Benítez vai ajudar muito, mas tem aquele problema do seu contrato, né, que se encerra em dezembro, e eu sempre lembro aqui os torcedores que o Campeonato Brasileiro acaba em fevereiro, hein, pessoal? Se o Vasco não comprar ele, certamente o Independente vai pedir a sua volta lá
lá no final de dezembro o jogador vai ficar aí 2 meses sem vestir a camisa do Vasco. O Vasco pode sofrer sem o meio campo aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Se estiver brigando por coisa boa, vai fazer muita falta mesmo. Pessoal, e para fechar, vamos falar aí dos reforços, né? O Vasco já contratou aí 5 jogadores, né? Trouxe 2 jogadores do Madureira, o Neto Borges, o Guilherme Parede e o Carlinhos. O Vasco ainda tenta trazer mais 2 reforços para reforçar a equipe aí para o restante do Campeonato Brasileiro. O Vasco não esconde de ninguém que procura um zagueiro e também mais um meia. Ainda vive aquela situação de impasse com o Fred Guarim. Ninguém dá as caras, ninguém fala nada sobre esse assunto. O Guarim segue com o contrato com o Vasco. Também está lá no seu país, na Colômbia, tentando ainda resolver seus problemas pessoais. Até o momento, ninguém da diretoria do Vasco veio se posicionar. O Campelo teria dito que tudo encaminhava para uma rescisão, mas até o momento não foi feito nada, né? A gente fica aqui na espera se realmente o Guarim vai voltar ou se ele vai rescindir o contrato com o Vasco. E o Vasco provavelmente deve estar monitorando o mercado para trazer mais um meia para essa posição, né? Trouxe o Carlinhos para repor a saída do Raul, que foi para o Red Bull Bragantino, e trouxe o Guilherme Parede, que é atacante, né, pessoal, para suprir a ausência do Marrone, que está jogando muito bem lá com a camisa do Atlético Mineiro. O Neto Borges foi meio que uma contratação natural, né, porque o Vasco precisava, sim, de um lateral esquerdo. E assim que o Vasco tiver nomes específicos, vamos trazer aqui no nosso canal para os torcedores conhecer quem que o Vasco está querendo contratar, né? A gente trouxe aí, sempre falava aqui do Carlinhos, do Guilherme Parede, do Neto Borges, acabou que eles foram realmente contratados e os jogadores já inclusive podem ser titulares aí na partida contra o Ceará. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Ramon Menezes pode fazer algumas alterações na equipe e colocar esses jogadores para jogar. Minha opinião, o Guilherme Parede deve ser o que está à frente para assumir o posto de titular no lugar do Gabriel Peck, que não vem agradando tanto assim a maioria dos torcedores. É muito nítido nas partidas que a gente vê que o Gabriel Peck ainda está muito verde para ser profissional titular do Vasco ainda, na minha opinião. Eu acho que seria válido já testar o Guilherme Parede logo, para ele pegar mais ritmo de jogo também, entrosamento com a equipe, já que o jogador foi contratado para ser titular do Vasco, né? E também tem aí o Carlinhos, que talvez possa entrar aí no lugar do Felipe Basso, né? Dá uma poupada no Felipe Basso, já que ele é um jogador mais veterano. Talvez, eu não sei se o Ramon Menezes pensa assim, mas provavelmente pode ser que escalhe aí esses 2 jogadores. O Neto Borges, eu não sei se ele vai ser titular logo de cara, apesar dele ter jogado muito bem nos minutos que ele entrou contra o São Paulo, mas o Henrique parece que virou outro Henrique, né, pessoal? Tá na dele, tá jogando ali certinho, não tá comprometendo a equipe. Fez a sombra da contratação do Neto Borges, abriu os olhos do Henrique para ele ficar esperto, né, pessoal? Para não perder a vaga de titular no time, que eu acho que vai acontecer naturalmente, até porque o Neto Borges foi contratado para isso. Mas deixa aí nos comentários se você faria alguma alteração nessa equipe do Vasco, se você jogaria com o mesmo time que venceu as 2 últimas partidas. Eu, na minha opinião, eu faria sim a substituição de tirar o Peck do time e colocar aí o Guilherme Parede no seu lugar. O Felipe Basso, eu acho que eu manteria ele para essa partida. Pode ser que o Vasco encontre algumas dificuldades e talvez numa jogada parada o Felipe Basso resolva pra gente. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Rumo a 100 mil inscritos, falta muito pouquinho. Também peço para você ativar o sininho das notificações. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudações vascaínas a todos.